Olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live da nossa super série de lives rumo à maturidade. E o tema de hoje é: você não precisa rebaixar os outros para se fortalecer, para se elevar. Como de costume, vamos esperar o Instagram dignar-se a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo, e nesse meio tempo vocês já sabem o que fazer, né? Mandem essa live para o maior número de pessoas possível, beleza? Então, é isto. Vamos só esperar as pessoas chegarem aí. Simon Rampazzo, dizendo: curti a camisa. Muito obrigado, meu caro Simon. Eu estava trabalhando. Um homem quando trabalha tem que ficar um pouquinho mais social. Minha querida Ana Raquel já colocou aqui o tema, que nós vamos deixar fixados, tá certo? Dizendo que o Instagram avisou. O Harrison perguntando qual é o tema de hoje. O tema de hoje está fixado aí: não rebaixe os outros para se fortalecer, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos embora trabalhar, que é o melhor que a gente faz, certo? Para quem está chegando agora de paraquedas, tem muita gente chegando agora, né? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo bem? A imagem tá boa? O som tá bom? Para quem está chegando agora, como eu disse, muita gente caindo de paraquedas aqui, perguntando quem é aquela senhorinha, né? Aquela senhorinha é tua avó? Enfim, é porque está chegando agora, né? Então, eu estou aqui, tratando deste livro, As 33 Marcas da Maturidade, e este é o oitavo tópico: você não precisa rebaixar os outros para se fortalecer. Veja só, vamos ler aqui o primeiro trecho, e como de costume, né? E aí a gente vai comentar, beleza? Diz o seguinte: o homem imaturo, preste atenção, o homem imaturo determina seu valor quase que exclusivamente em função da sua posição em relação às outras pessoas, e vê a estima por uma ótica de escassez. Na falta de recursos, ele precisa rebaixar os outros para se elevar. A gente escuta muito essa frase, né? Tipo frase de para-choque de caminhão. Você não precisa rebaixar ninguém, você não precisa puxar o tapete para subir, a vida é uma gangorra, quando está embaixo ou está em cima, essas paradas todas. Mas existe uma razão muito profunda, né, por trás dessa frase, aparentemente banal e bem comum, que é o seguinte: quando você é imaturo, como nós falamos na live anterior, você vive reagindo ao mundo externo, correto? Por quê? Porque você não tem um núcleo de controle interno. Você não consegue absorver o que está fora, transformar e seguir o seu caminho. Você não consegue, por exemplo, aquela calma de um personagem como o Rock velho. Vocês já assistiram algum filme de Rock Balboa, da série Rock, quando ele já está velho? Eu acho que esse que é ele treinando um jovem boxeador, Dredd, eu acho, Dredd, sei lá, alguma coisa nesse tipo. Tem umas cenas muito interessantes, tem umas cenas maravilhosas, que é o seguinte: o cara chega para ele e fala algo que poderia soar bem ofensivo, entendeu? E fala um negócio assim, ele faz: cara, tenha calma, leve em consideração não. Ou às vezes até o cara tá irritado lá com uma certa razão, mas ele não tem muito o que fazer. Ele, deixa passar, tudo bem. The Creed, né? Exatamente, dê uma olhada nessas cenas. Veja, ali nós estamos diante de um personagem que retrata um homem maduro. Não maduro na idade, mas um homem que não reage apenas conforme o ambiente externo. As pessoas falam com ele, né? Tem um outro treinador que fala com ele com uma certa agressividade, ele não reage imediatamente à agressividade. Ele até reagiria, mas só que naquele caso não era necessário. Entendeu? O cara estava irritado por uma outra razão e tinha a sua cota de lógica na irritação dele. Então ele simplesmente, cara, beleza, né? Absorve aquele negócio, amortece aquele impacto e segue a vida, né? Veja, por que ele é capaz de fazer isso? Porque ele tem um núcleo interno de ação. Ele se controla internamente. Então ele sabe a medida de fazer tal coisa. Ele sabe que o fato de alguém falar muito agressivo com ele não significa dizer que ele tem que rebater a agressividade. Por quê? Porque ele não está apenas reagindo, né? Também não significa, se você tem esse núcleo interno e percebe as coisas, o fato de alguém falar de maneira mansa uma coisa muito absurda ou muito ofensiva, não significa dizer que se você falar com um pouco mais de agressividade, você está errado. Por quê? Porque a pessoa não está só reagindo ao mundo externo. Ela está agindo para o mundo externo. Ela está absorvendo aquilo
transformando e devolvendo de uma maneira adequada. Quando o indivíduo não é assim, tudo nele é reação. Nós vimos isso na live anterior. Qual é a consequência, uma das consequências desse tipo de coisa? É a seguinte: você começa a observar o bem dos outros numa ótica de escassez. Então você começa a ver o bem do outro como se aquele bem tivesse sido roubado de você. E por que isso acontece? Porque você não tem bens interiores, entendeu? Os seus bens interiores não estão sólidos. Então, como você só vive reagindo, tudo que você percebe de coisa boa, bacana no mundo, está do lado de fora. E se outra pessoa possui isso, na sua cabeça dispara um alarme assim: enquanto ela tiver, eu estou me prejudicando. Quanto mais ela tiver, mais eu estou me prejudicando. Então o cara começa a ver os bens do mundo como se fossem ofensas pessoais. E sob uma ótica de escassez, entendeu? Quanto mais um tem, menos o outro tem. Se você percebe a ver os bens do mundo sob a ótica da escassez, você vai começar a odiar o bem. Escuta isso que eu estou dizendo. Se você começa a ver os bens do mundo nessa perspectiva de se alguém possuir, você deixa de possuir, sob essa ótica de escassez, você vai começar a odiar o bem. Você vai começar a ficar ressentido quando você observa o bem. Em outras palavras, você vai começar a tornar-se cada vez mais invejoso. E porque é cada vez mais invejoso, você vai se tornar cada vez mais triste, meu filho. Porque a inveja é um tipo de tristeza. É a tristeza que você sente quando você olha o bem do outro. Então, o indivíduo imaturo, ele é invejoso. Entende? Não tem como a pessoa estar tomada de inveja sem estar tomada de imaturidade. A não ser que você seja um anjo, né? Mas fora isso, nesse mundo aqui, o indivíduo imaturo, ele necessariamente também vai desenvolver a inveja. Entendeu? Não tem para onde correr. Por quê? Porque ele vai começar a odiar os bens do mundo. Quando você começa a odiar os bens, você entra no estado luciferino. Pedro, luciferino, sim, meu filho. Você entra no estado demoníaco. Em que sentido? A natureza da rebelião demoníaca, a natureza da rebelião do demônio contra Deus, foi observar um bem em Deus que o demônio não possuía, que ele não possuía. Então ele via o bem de Deus do domínio, ele via o bem de Deus do senhorio sobre todas as coisas, e a vista desse bem lhe causou tristeza, a vista desse bem lhe causou mágoa. Quando ele viu o bem de Deus, ele ficou pessoalmente insultado. O nome disso é inveja. Entende? Se a gente começa a adotar esse tipo de comportamento ao enxergar o bem na vida dos outros, nós começamos de verdade, aqui não é só uma mera figura, a gente começa a tornar-se companheiro de jornada do demônio. Entendeu? E começamos a nos tornar nós mesmos demônios também, na nossa própria vida e na vida dos outros. Porque uma das características dos anjos decaídos, dos demônios, é que eles são insuportáveis a si próprio e são insuportáveis a todos os demais. Ou seja, o primeiro carrasco de um demônio é ele mesmo, e depois ele é carrasco de todos os outros. Quando a gente começa a invejar os bens alheios, a gente adquire essa característica demoníaca. Nós nos tornamos carrascos de nós mesmos e nos tornamos carrascos dos outros. E tudo isso com uma costura de mágoa, de ressentimento e de tristeza muito grande. Muito grande. Então, você não precisa tornar-se dessa maneira. Entende? Não precisa. E quer uma nota distintiva de que o cara está nesse caminho? Quer uma nota distintiva que, pelo menos em alguns aspectos, você começou a comportar-se como um demônio? É quando você começa a rebaixar o bem alheio. Cara, conversar com uma pessoa que rebaixa o bem alheio, eu acho que, já que a gente está falando em inferno, um dos tormentos do inferno é você conversar com alguém assim. Tudo que alguém fez mais, ela fez melhor.
Tudo que alguém fez mais é porque também ele foi ajudado, né? Pelo amor de Deus, ele não fez isso sozinho. Tudo que alguém fez mais, mas você viu também o que fulano falou? Mas você, meu filho, eu tô conversando com quem? Com um capiroto, parece que você entrou num diálogo infernal, assim. Né? É aquele tipo de gente que você disse que quebrou o dedo, ela disse que quebrou 3 dedos. Você disse que quebrou uma perna, ela disse que quebrou a perna e a bacia. Né? Você disse que foi assaltado, ela disse que foi sequestrada, enfiaram um ferro quente em brasa na bunda dela. Quer dizer, tudo que você faz, a pessoa fez, viu, conhece melhor, ou tudo que você apresenta, ela sempre mancha com alguma coisa, ela sempre coloca um defeito. Cara, isso é um comportamento demoníaco. Um comportamento demoníaco. Cauane colocou aqui assim, ó. Não sei se é pior a pessoa que rebaixa o bem alheio ou a que compete com o sofrimento. Foi isso que você quis dizer, né, Cauane? Olha, perceba, o sofrimento, ele também é uma modalidade de bem. Tá entendendo? O sofrimento também é uma modalidade de bem. Em que sentido? Quando você está sofrendo e você anuncia o seu sofrimento, você recebe a atenção do ouvinte. Então existe um ganho secundário no sofrimento. O sofrimento também, nesse sentido, ele é vaidade. Entendeu? Tem gente que não cura o seu sofrimento porque ela precisa apresentar o sofrimento para ter a sua vaidade alimentada. Então aquela pequena glória do outro dizer, ô fulano, tu passou por isso, chega para cá. Então essa pequena glória de ser admirada pelo tanto do sofrimento, de ser cortejada pelo tanto que passou e sofreu, isso é uma vaidade que a pessoa não quer perder. Então, muitas vezes, ela faz questão de não resolver certos aspectos da vida para continuar recebendo essa pequena glória. Tá entendendo? Para continuar recebendo essa pequena glória. Então, assim, quando você... Eu entendi o que você quis dizer, Cauane. Eu realmente entendi. Mas só para cravar o conceito, né? Você diz assim, não sei se é a pior a pessoa que rebaixa o bem ou a que compete com o sofrimento. Elas são a mesma pessoa. Tu tá entendendo? Porque esse tipo de sofrimento, ele também é colocado como um bem. Certo? Então, elas são a mesma pessoa. Veja, nunca faça isso. Ao você competir com o bem alheio e tentar rebaixá-lo, você está sendo demoníaco. É a mesma coisa de gente... Olha, tem gente aqui... Deixa eu dizer um segredinho a vocês, que não é segredo, né? Mas tem gente aqui que tá doido, lambendo uma rapadura para as pessoas que ela mesma segue e aprende aqui deslizarem publicamente. A pessoa tá doida, meu amigo. Ela tá assim, num pé e no outro, para ver fulano sendo exposto, para ver fulano sendo ridicularizado, para ver um print de fulano circulando, para ver uma fofoca muito pesada de fulano passando de boca em boca. Ela tá torcendo. Por quê? Porque ela não suporta ver o bem apresentado todo santo dia. Ela não suporta ver aquele tipo de vida sendo apresentado todo santo dia. Aquilo causa tristeza nela, aquilo causa enfado, aquilo causa nela aquela sensação que causada pelo mundo externo nos imaturos. Ela acha que a existência de o bem em alguém diminui a existência do bem nela. Porque ela só reage. Tá entendendo? Ela não tem um núcleo interno. Então a pessoa tá ali o tempo todo esperando que o outro caia. Aí alguém diz algo a ela, faz, rapaz, tu viu o que fulano falou? Imediatamente ela bota uma vírgula e diz, mas também tu tá ligado que ele fez isso, isso e isso, né? Minha filha, deixa eu dizer um negócio, eu não vou nem perguntar, dizer um negócio a você. Eu não tô me importando com o que fulano fez, não. Eu tô dizendo que aquele aspecto específico, aquele negócio que ele disse ali, estava correto. Se fulano fez ou deixou de fazer, eu não me importo com isso não, minha querida. Você acha que eu sou pai dele? Você acha que eu sou mãe dela? Pelo amor de Deus. Pronto, exatamente. Só para poder dizer, tá vendo? Não era tão bom assim. Olha, quando a pessoa sente prazer em dizer isso, ela já é o demônio. É o demônio assim, babando, a baba escorrendo, assim, ela vê o mal e ela sente um gozo pelo mal, entendeu? Ela sente um gozo pelo mal. É uma coisa demoníaca, pô. É claro que isso é demoníaco. Pô, tu tá cego, tu não tá vendo que isso é uma equiparação, não, perfeita com o demônio.
tá agindo como um capeta, meu irmão. O cara vê o mal e fica babando pelo mal. Ah, o mal. Ele caiu. Ah, que delícia. Que delícia. Vai. Ele vai afundar mais. Ele vai cair mais. Ah! Porra, o cara fica assim a vida toda, meu irmão. A vida toda. Entendeu? Fica nesse rebaixo. Ele quer, veja, o rebaixamento alheio causa gozo nele. Causa prazer nele. Tá entendendo? Quando a pessoa diz, ah, bem feito que isso aconteceu. Cara, vá com calma. Veja, um indivíduo que ele alcança um certo grau de maturidade, ele consegue compreender que o fato do outro ser bom não é uma ofensa pessoal a ele. Ele vê o bem e ele olha e faz, rapaz, que coisa boa. Ele vê o mal e ele sente compaixão, rapaz. Oh, rapaz, que pena, né? Mas, rapaz, fulano caiu assim, que pena. Tá entendendo? Isso é o que o indivíduo maduro faz. Por quê? Porque ele não odeia o bem. Ele sabe quem ele é. Ele sabe como o mundo funciona. Ele não chegou agora na brincadeira como um juvenil. Chega sentindo-se o dono de todas as coisas e achando que todas as coisas têm a ver com o que ele sente ou deixa de sentir. Se você sente tristeza por uma fraqueza humana mesmo, diante do bem do outro, se você é tomado pela inveja diante do bem do outro, se você for maduro, você percebe que o seu sentimento, ele não é uma medida da realidade. Você percebe que o seu sentimento é só o seu sentimento. E que muitas vezes ele pode estar errado. Você pode ter um sentimento que, beleza, está certo. Mas você pode ter um sentimento que está errado também. O indivíduo maduro sabe disso. Ele sabe que o sentimento dele não é a régua que mede todas as coisas. Entendeu? Aquela tristeza que você sentiu quando fulano lhe disse algo, aquela tristeza que você sentiu quando alguém lhe apresentou uma conquista do outro, aquele tédio que você sentiu em escutar as narrativas de vitória de alguém, cara, isso é só sentimento. Isso é só sentimento. Alguém perguntou aqui, eu vou voltar às perguntas, né? Raquel Vanin perguntou o seguinte: as críticas construtivas também não teriam essa mesma raiz? Depende, Raquel. Depende. O que o pessoal chama de crítica construtiva tem dois aspectos. Né? Via de regra, essa expressão é colocada em cima de conselhos dados sobre duas categorias. A primeira são as pessoas que lhe amam e não estão lhe criticando para lhe derrubar, mas estão lhe criticando com uma certa dose de caridade, com uma certa dose de amor. Então aquela crítica, ela vem para o bem. Ela tem a pessoa não quer lhe derrubar com ela, a pessoa não quer lhe ferir com ela, e exatamente por isso ela fala da maneira adequada, ela tenta pelo menos falar da maneira adequada, ela tenta lhe convencer daquilo que ela sabe que é melhor para você. Não de maneira entrona, não de maneira agressiva, porque isso já não seria caridade. Né? Isso já seria uma soberba, você dar um conselho e se sentir ofendido porque a pessoa não segue seu conselho. E aí você tenta a ferro e fogo descer seu conselho pela garganta dela. Bem, isso aí não seria caridoso. Estou falando daquele conselho, daquela exortação que brota da caridade. Ou então, quando aquela crítica tem um fundamento, ainda que não seja dito de forma caridosa, mas ela tem um fundamento de verdade que, de fato, se você escutar, mesmo que a pessoa tenha dito do modo errado, mesmo que a pessoa não tenha dito com todas as melhores intenções do mundo, com tanta preocupação assim com você, mas ela não mentiu, em certo sentido. Então, se você olhar aquilo e tomar para si, aquilo vai lhe fazer um bem, certo? Via de regra, a expressão crítica construtiva é utilizada para esses dois momentos. Veja, nesse caso, o objetivo de quem faz um tipo de crítica movido pela caridade ou com o intuito de revelar uma verdade, né, que também não deixa de ser um ato de caridade, não é diminuir o bem do outro, é aumentar o bem do outro. Então, se você está errado e você vai lá, me pede um conselho, e eu lhe dou um conselho
lhe criticando por uma coisa ruim que você fez? Então você chega para mim e faz, Pedro, cara, esse final de semana aconteceu tal e tal coisa lá em casa e eu respondi assim, assado e agi dessa maneira e dessa outra. Eu faço, cara, ó, assim, eu entendo o que você passou e tudo, mas foi errado o que tu fizesse, bicho. Veja, o que você fez vai ter essa e essa consequência. Que eu sei que não era o que você queria, e às vezes você nem pensou que ia rolar essa consequência, mas vai acontecer. Então, assim, da próxima vez, tu tenta fazer isso e isso, tenta consertar, Veja, eu critiquei a sua ação, beleza? Mas eu critiquei a sua ação com qual objetivo? Aumentar o seu bem ou diminuir o seu bem? Foi aumentar o seu bem, né? A maioria das críticas construtivas tem por objetivo não aumentar o bem de quem está sendo criticado, mas satisfazer o ego de quem está criticando. Então a pessoa coloca uma roupa bonita de crítica construtiva, portanto de caridade, de verdade, no que, ao final, é apenas o ego dela falando, é apenas a tristeza dela em ver o bem do outro falando, é apenas o demônio pulsando dentro dela e falando, tá entendendo? Aí a pessoa bota aquela maquiagem, aquela roupinha bonitinha, como se estivesse sendo caridosa. E fica ofendidíssima quando o outro não aceita o conselho que ela deu, movida por esses instintos nobilíssimos, né? Aí ela fica com raiva, a pessoa fica com raiva porque você não aceitou. Ah, fulano, eu também fiz tudo para fulano. Você não sabe o quanto eu sofri, meu Deus, dias e noites tentando fazer com que fulano mudasse de caminho, com que ele não fizesse isso. Ah, meu Deus, como eu sofri. Tô ligado, sofreu muito. Você é uma Marte da verdade, né? Você é uma Marte da justiça. Não sei como você não tá nos altares ainda. Tá entendendo? E aí? Como é que eu vou saber se eu estou querendo elevar o bem do outro ou se eu estou com uma inveja do bem do outro? Veja, você tem que ser maduro o suficiente para conseguir entender essa distinção. E perceber em si os momentos em que uma coisa se sobressai da outra. Entendeu? Como ninguém aqui é perfeito, vai ter momentos em que a gente vai sentir inveja. E vai ter momentos em que a gente vai falar movido pela inveja. E vai ter momentos que a gente vai falar movido pela caridade. Importa saber, quando nós estamos sendo movidos pela inveja, se nós vamos perceber que estamos sendo movidos pela inveja. Entendeu? Nós vamos perceber. Esse é o ponto. Isso é o ponto fundamental. Eu não estou falando aqui e daqui a 10 minutos, nem eu nem você, jamais cairemos na inveja. Isso não vai acontecer. Mas eu estou falando aqui para que eu e você, quando acontecer de sermos invejosos, percebermos que estamos sendo invejosos. Entendeu? Percebermos que estamos sendo invejosos. Imediatamente dizer, meu Deus do céu, eu fiquei triste por isso. Imediatamente voltar a dizer, meu Deus, aumenta o bem de fulano. Me perdoe por isso e aumente o bem de fulano. Pronto. Não precisa também estar com muita frescura, não. Ah, vou me chicotear, vou me ajoelhar daqui até Jerusalém, porque eu senti inveja. Não. Pô, senti... Que merda, velho. Nem... Foi um negócio quase animal, assim. Veio na minha cabeça aquela tristeza. Puta merda. Beleza. Oh, meu Deus, me perdoe por isso. Aumenta o bem de fulano. O que eu tô sentindo, deixa pra lá. Aumenta o bem de fulano. Pronto. Pronto. Tá entendendo? É assim que deve funcionar. Porque é assim que as coisas são. Deve funcionar assim porque é assim que as coisas são. Entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atento, velho. Muito atento mesmo a esses nossos movimentos interiores. E lembre-se, como está aqui no título da live, você não precisa rebaixar os outros para se fortalecer. Perceba, a maré quando sobe, minha gente, ela levanta todos os barcos. Entendeu? A maré quando sobe levanta todos os barcos. Alguém que faz o bem, embora faça o bem particular a um indivíduo, na verdade ele está derramando o bem sobre o cosmo inteiro. Porque ninguém faz o bem sem uma ação da graça. E toda ação da graça tem repercussão universal.
Porque Deus é o agente fundamental da história. Tá entendendo? Então ninguém faz um bem, por mais silencioso, por mais privado que seja, que não funcione como uma maré que eleva todos os barcos. Essa é a razão pela qual uma freira oculta, enterrada, não no sentido de morta, mas escondida na cela mais humilde do mosteiro mais afastado, aquele sacrifício dela eleva a maré do mundo, meu querido. Entendeu? Porque é um ato de bondade, movido pela graça. Então, assim, nenhum bem que existe, ele pode lhe atrapalhar. Nenhum bem que existe, ele pode lhe atrapalhar. Então tenha sempre isso em mente. Sempre isso em mente. Você não precisa rebaixar o bem do outro. Se alguém chegar para você e contar, cara, segura esse impulso de alguém chegar para você e elogiar um cicrano. Se você souber algum podre do cicrano, cara, segura o impulso de contar. Segura o impulso de contar. A não ser que revelar aquele aspecto seja importante, vá ajudar a pessoa que lhe falou. Tá entendendo? Se a revelação daquele aspecto for crucial para você ajudar a pessoa que lhe falou tal coisa, aí você fala. Mas se não for, cara, tu tá numa roda de amigos, alguém elogia um cicrano, segura o impulso de revelar um podre dele que tu sabe, bicho. Segura o impulso. Tá entendendo? Segura o impulso de procurar conexões, intrigas, coisas ali para justificar que aquele bem que lhe foi mostrado não foi tão bom assim. Mas rapaz, fulano comprou um carro novo, né? Vai lotar de rapariga. Ou então, fulano comprou um carro novo, né? Também roubando do jeito que ele rouba. Meu Deus do céu, tem calma, cara. Se não conseguir dizer nada, só diz, mas rapaz, que coisa boa. Você tem que ter opinião sobre o carro do fulano, entendeu? Você não tem que ter um ponto fixo, cravado sobre o carro de fulano. Só fica na tua, bicho. Só fica na tua. Porque se tu não ficar na tua, tu vai correr um grave risco de mergulhar de cabeça na inveja. Entendeu? O cara fica correndo um grave risco de ser amarrado pela inveja. E nem perceber. E nem perceber que está sendo. É como, fulano tá grávida. A pessoa já diz assim, eita, mas o pai, né, nem assumiu. Ô meu querido, tu é do cartório, porra, tu é tabelião pra tá lá lavrando, fulano é pai de cicrano. Tu é o pai da menina, tu é a mãe da menina, não é. E que raio de observação é essa? Fulana ficou grávida. Rapaz, tá muito cara a escola, né? Eu tô lhe pedindo para pagar a mensalidade, seu pai d'égua. Eu tô lhe perguntando assim, quanto você pode me dar por mês para pagar a mensalidade? Eu lhe perguntei isso. Eu só disse que eu engravidei. Eu não quero saber a sua opinião econômica, não. Oxi, isso é um negócio assim. Porra, bicho. O cara anuncia um bem. E a pessoa imediatamente já entra com um porém, já entra com um senão, já entra com... rapaz, vá se lascar, meu irmãozinho. Que palhaçada, velho. E todo mundo aqui já fez isso. Eu e você, a gente já fez isso várias vezes, em vários momentos, com várias coisas, entendeu? Cara, isso é ridículo, pô. Um indivíduo adulto não deve estar com esse tipo de negócio, não. Tá entendendo? Isso é associação com o capiroto, meu velho. Isso é associação com o demônio. O cara tem que parar com essas coisas. Ou então você vai contar um projeto. Eita, aí esse é complicado, porque o cara conta um projeto assim e a pessoa não pensa e para. Rapaz, suponhamos, vamos aqui.
zerou o que eu disse. Não? Você vai contar um projeto seu e é uma ideia ruim. Mas é uma ideia ruim daquelas assim, que de cima a baixo é ruim. Mas você está empolgado. E isso lhe moveu a agir. O que é que alguém maduro, com caridade, que não está interessado em diminuir o bem? Porque nesse projeto ruim, o bem não é o projeto, cara. O bem é o comportamento que esse projeto lhe fez ter. Tá entendendo? O bem é o que esse projeto, como esse projeto está lhe movendo. É o processo que esse projeto ruim está causando. Então, alguém com sensibilidade, ele vai fazer com que esse bem aumente. Então, ele vai usar essa empolgação com um projeto ruim, porque ele sabe que essa empolgação está lhe trazendo uma coisa boa. E o cara não vai lhe martelar, não vai lhe colocar para baixo. O cara vai fazer, pô, cara, que coisa boa que tu tá fazendo isso, né? Mas e aí, tu pensa em fazer como? E se o cara lhe pedir conselho, ele diz, mas tem esse aspecto. Pensa direitinho, eu conheço fulano que poderia lhe ajudar melhor, eu conheço... Você tá entendendo? E talvez até, se você tiver intimidade e a pessoa pedir, cara, esse daí talvez tenha um ou outro ponto aqui que possa ser melhorado. O que é que você acha de pensar sobre... Pronto. Mas não, o cara lança um projeto, todo brasileiro, isso aqui é imoral, todo brasileiro, ele se acha na obrigação divina de alertar o outro das coisas que pode dar errado naquilo que ele está pensando. Eu não sei quem deu essa autoridade. Tem lá o 11º mandamento. Pedirás autorização aos brasileiros para realizar teu plano. É isso que está lá, 11º mandamento, né? Não farás nada sem a prévia autorização de um brasileiro. Tá lá, 11º mandamento de Moisés, né? Pô, meu filho, se eu estou lhe apresentando uma coisa, eu não estou pedindo sua autorização, não. Tá entendendo? Eu não estou perguntando o que é que pode dar errado, fulano. Aí se eu perguntar isso, você diz, não, cara, aí você conversa, né? Você conversa, de boa. Mas você tem que dar o aval, Parece que todo mundo é assim. Você chega para comentar um negócio, o cara entende que ele está pedindo uma homologação. É o país do cartório mesmo. Todo mundo senta um tabelião. Você chega para apresentar um negócio, o cara tá com carimbo. Eu aceito ou não aceito? Tu não tem que aceitar nada, pô. Eu tô te dando o prazer, o privilégio de ouvir. Tu ainda tá querendo aceitar ou não, Tá entendendo? Cara, isso tem que parar. Entendeu? Isso tem que parar. Porque, por mais que seja engraçado, e de fato o ridículo tem sua graça, né? Por mais que seja engraçado, mas isso tem raízes muito profundas em coisas muito más. Tá entendendo? Isso tem raízes muito profundas em coisas muito más. E que nós não podemos deixar essas coisas más tomarem conta das nossas decisões e tomarem conta do modo como a gente se comporta e percebe o mundo. Tá entendendo? Então, pessoal, é isto. Muitíssimo obrigado por ficar aqui. Falei, foi um bocado mais do que eu planejava, mas é isto. Cheiro grande para todos vós. Antes que eu esqueça, comentem esta live, façam prints, mandem essa live nos grupos de WhatsApp. Não, essa especificamente para os grupos de WhatsApp vai ficar a coisa mais linda do mundo. Vai ficar a coisa mais linda do mundo, tá certo? Mandem para os grupos de Zap, mandem para os grupos da família. E é isto. E cheiro grande para todos vós. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!